Se você tivesse 4 meses para arrecadar 12 milhões de reais, o que você faria? E se a vida do seu filho dependesse desse dinheiro? Esse é o drama do Arthur, um garotinho de 1 ano e 8 meses que nasceu com uma doença genética grave, atrofia muscular espinhal, ou AME. O Arthur precisa de um remédio para seguir em frente. E não é qualquer um. É o remédio mais caro do mundo, que só é vendido nos Estados Unidos. E o Arthur tem que tomar o medicamento antes de completar 2 anos. Ou seja, a corrida é contra o tempo. Porque depois disso o efeito não é mais o mesmo. Olá, bem-vindos à segunda live do meu canal no YouTube, já com mais de 1 milhão de inscritos. Uhul! Na primeira live semana passada era um pouco mais de 700 mil, quase 800 mil. Hoje já com 1 milhão de inscritos, mais de 3 milhões de visualizações. O canal não tem nem 2 semanas, hein? Esse é o segundo vídeo, assim, vídeo mesmo, né? Uma live, um vídeo completo, que a gente coloca sempre teasers, né? Trailers pequenos. E hoje eu gosto dessa expressão, outro ídolo, muito ídolo, mas ídolo mesmo, né? Eu acompanho o trabalho do Guilherme Fiuza há muito tempo, né? Hoje em dia acompanho o tempo todo as colunas dele na Gazeta do Povo, jornal que eu assino, na Revista Oeste que eu assino também. Nos Pingos nos Is, fiquei muito feliz quando soube que o Guilherme Fiuza estaria, né, definitivamente, porque ele fazia participações esporádicas nos Pingos nos Is. Agora, todo dia eu estou lá acompanhando o Fiuza. Acho o melhor texto hoje da imprensa brasileira, cirúrgico, um humor muito próprio, né, uma ironia muito fina, às vezes nem tão fina assim, mas uma ironia que vai ali, né, na ferida, uma capacidade muito grande de enxergar as mentiras, né, de apontar as verdades. Então, hoje comigo aqui, com muita honra, o jornalista, escritor, roteirista e dramaturgo Guilherme Fiuza. Fiuza, muitíssimo obrigado pela disposição de estar aqui comigo, tendo essa conversa, batendo esse papo. E eu vou aproveitar que você lida com isso, né, com fatos e ficção nas suas diversas atividades, com o real e com o imaginário, e a ideia nessa conversa é que ela seja baseada nessa dicotomia, né, entre o fato e a ficção. O que é verdade, o que é mentira, né? O que inventam, o que é realmente real. E vamos começar por um assunto que é tema constante, já desde de março, de fevereiro, das suas colunas, que é essa desgraça desse vírus chinês, do coronavírus, né? E desde o início foi tão difícil entender, primeiro, o que era fato, o que era ficção, no risco, no perigo, né? A gente lembra que a China primeiro tentou abafar o caso, né? Fiuza, agradecendo mais uma vez a sua participação. Para que serviu esse isolamento horizontal, esse isolamento total? Luiz Ernesto Lacombe, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma honra imerecida. Você estreou aí com Alexandre Garcia e Caio Coppola, fazendo realmente uma trinca de gerações sensacional. E você me colocou aqui, né, nessa posição privilegiada e merecida, mas eu digo para você que eu estou com muito prazer aqui, eu sou seu fã, acompanho seu trabalho há muito tempo. Se não fosse uma gafe, eu diria que você é a coqueluche da estação, mas em tempos de epidemia não posso falar em coqueluche, mas você é mesmo, quer dizer, o teu percurso profissional nesses últimos tempos eu acho que, pelo menos um dos grandes acontecimentos em termos de mídia. E eu queria, antes de entrar exatamente na questão, Lacombe, dizer que eu gosto muito daquele teaser que você fez, no momento em que você fala que você não é de tribos ou não está procurando tribos, não é isso? Patotas, né? Eu usei a expressão patotas. Patotas, pois é. Eu acho isso legal, porque a independência é um valor que me interessa muito hoje, sempre me interessou, mas acho que hoje está muito raro, né? Está muito escasso esse valor real da independência, né? Sempre houve um pouco isso, né? Das buscas das paróquias, dos clubes, das pessoas se protegerem, né? Ali em agremiações, mas eu acho que hoje a gente está
num momento especialmente complicado de falta de independência, né, de autonomia intelectual. Então, muito bacana, parabéns pelo teu sucesso. E entrando no nosso tema, que é exatamente sobre isso, né? Eu acho que essa crise de independência que a gente vive hoje, e eu quero falar principalmente de independência intelectual, né? Assim, está muito difícil, de fato, a cultura ela foi se organizando de uma maneira a formar grupos, é quase como se a humanidade tivesse dado uma recuada para a adolescência, né? A adolescência que é um pouco assim, né? São as tribos que se vestem de determinada maneira, o cabelo é de determinada forma, as boates, as escolhas são super padronizadas e existe quase que um sistema tirânico na adolescência ali, né, para incluir ou excluir pessoas. E a humanidade, de repente, eu acho que caiu num túnel do tempo, assim, em relação a essa síndrome adolescente, de você precisar estar numa agremiação moral ou ideológica. Aliás, devo dizer que considero, né, essa raiz do politicamente correto e o que ela se tornou altamente moralista, né? A gente está numa fase de patrulha total. E eu acho que o lockdown, que é a sua pergunta, o isolamento horizontal, a gente vai saber melhor ainda, né? A gente está no percurso, a gente está no meio do rolo, mas já é possível divisar ali claramente questões de premissa científica, né? E questões de patrulha moral. Então, eu acho que até aqui a minha impressão é de que o isolamento serviu mais do que tudo para exacerbar essa patrulha, para exacerbar esse controle do sistema sobre as pessoas. A gente viu, e sistema, eu não estou falando assim de nenhum governo, de nenhum ente supremo, não. Eu estou falando de uma cultura para esse papel lamentável que é controlar a mente das pessoas. Eu tenho usado muito essa expressão lockdown mental, né? Assim, realmente você ter um comportamento, uma suposta ética, né? A palavra empatia foi muito usada aí também, de uma maneira, a meu ver, desvirtuada, para isso, para patrulhar e para controlar o comportamento do outro. E aproveitando o seu gancho, deixa eu te contar uma história que lá pelas tantas, no Aqui na Band, um produtor nosso recebeu uma mensagem de WhatsApp de um assessor de imprensa da Sociedade Brasileira de Infectologia, dizendo que não permitiria que nenhum médico ligado à SBI fosse mais ao programa, porque eu era terraplanista e miliciano. Então, você veja o nível a que a gente chegou, nós que questionamos. E a minha resposta a ele, eu fiz questão de responder, foi: o senhor é jornalista, o senhor trabalha com comunicação. Se o senhor não consegue lidar com questionamentos e indagações, o senhor está na profissão errada. Porque nos proibiram, Fiuza, o que mais me incomodou nesse processo todo foi nos proibirem de indagar, de questionar. Acho que deve ter acontecido a mesma coisa com você, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Até a gente estava falando aqui da questão dos clubes de futebol, né? Eu acho que isso é um exemplo bem eloquente do tipo de moralismo que se estabeleceu. E eu quero ressaltar aqui, moralismo não é afirmação moral, né? Moralismo é uma afetação de virtude, é você usar uma suposta moral para controlar o outro, não tem nada a ver com a moral propriamente. A minha vida inteira em mídia tradicional e estou chegando agora à mídia digital, né? E obviamente a gente tem mais liberdade aqui, né? E isso realmente incomoda. Olha, estou recebendo aqui a informação de que eu vou ter um novo convidado. Opa, que isso! Quanta honra, Rodrigo Constantino. Cara, que estava marcado, vou avisar para o pessoal, Rodrigo estava marcado para a semana que vem. Né? Seria o meu entrevistado da semana que vem. É outro de quem sou muito fã, acompanho também há muito tempo. Né? Esse é um liberal, mas com... Você, Constantino, você meio que brigou com a galera conservadora, agora você meio que está
também agradando a galera conservadora, mas eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho, acompanho você nas redes sociais, acompanho você também na Jovem Pan. Muito obrigado. Fiuza, o que será que houve, Constantino? Alguma pista? Obrigado por estar aqui comigo. Oi, Lacombe. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui nessa live. Estava acompanhando ao vivo sua conversa ótima, deliciosa com o Guilherme Fiuza. Inclusive, nós gravamos hoje o nosso podcast para a Gazeta e foi atrasado por conta da live, a mesma coisa que teria que acontecer na semana que vem. Não sei o que aconteceu, pode ter sido algum boicote aí do PT ou companhia. Teoria então, da conspiração, ou então faltou luz. Vamos pela teoria mais prosaica. Eu vim nessa transição, sim, eu não escondo isso, não. Eu me considero ainda um liberal clássico, mas com um viés cada vez mais conservador. E aí tem vários motivos, né, Lacombe? A gente olha o entorno e não pode ficar indiferente aos ataques constantes que os pilares da civilização vêm recebendo, né? Então, como a gente vive no entorno, como os valores que estão disseminados dentro da sociedade, isso acaba impactando as nossas vidas, a liberdade individual não sobrevive num vácuo de valores morais, a gente vai se tornando mais conservador. Além disso, tem a idade, tem a filha que chega na adolescência, tem um monte de coisa, né? Mais estudo sobre os pensadores conservadores. Então, como dizem, né? O Tom Wolfe brincava que o conservador é um liberal que foi assaltado na noite anterior. Você fica mais arisco, mais atento à realidade do mundo à sua volta e menos utópico e menos revolucionário. Eu acho que é isso, menos idealista, talvez. Mas o conservador surge do liberal, né? Sim. Esse é o caminho, né? Exato, e pouca gente sabe, viu? O próprio pai do conservadorismo moderno, assim tratado por muitos, que é o Edmund Burke, ele era um liberal, ele era do partido Whig no Reino Unido e não dos Tories, que era o mais conservador ali, aquele que queria ter o apego às tradições de forma quase contra qualquer tipo de mudança. Não é bem assim, mas eram mais reacionários em alguns aspectos, enquanto que o Edmund Burke era do Whig, era um liberal. Só que quando ele vê a turma jacobina fazendo aquele estrago todo, né, nas instituições e nos pilares da democracia, e em nome da liberdade, destruindo todas as liberdades, né, querendo enforcar com a tripa do último padre, o último rei, né, aí o sujeito fala, opa, calma que tem alguma coisa errada acontecendo. Ele escreve, então, reflexões sobre a Revolução em França, e ali nasce o que é considerado o pilar, o marco do pensamento conservador moderno. Então, você está certíssimo, né? O conservadorismo e o liberalismo clássico, não confundir com esses que se dizem liberais por aí e estão muito mais para tucanos, progressistas e tudo mais, né? O liberal clássico ele tem muito de conservador. O próprio Adam Smith, as pessoas esquecem, Lacombe, que o primeiro livro do Adam Smith, mais famoso, o que fez foi o Riqueza das Nações, mas o mais parrudo até mesmo é o Teoria dos Sentimentos Morais, e é um livro em essência com uma pegada conservadora, né? Então não há nenhum conflito, não há nenhuma incoerência em se dizer um liberal com uma pegada, com um viés conservador, que é exatamente como eu me identifico hoje. Tá, só para deixar claro, a minha família é jacobina, Lacombe, mas é jacobina da cidade de Jacobina, na Bahia. Não tem nada a ver com jacobinos lá da França, não. Pelo amor de Deus. Não quer debolar ninguém, né? Não. Constantino, eu ia falar com o Fiuza sobre a aprovação do Fundeb, né? O liberal é aquele... Bom, eu já falei isso na outra live, aliás, pegaram um trecho da minha fala, todos os portais libertários, contas libertárias dos libertários, dos anarcocapitalistas aproveitaram isso. Eu tenho 2 filhos, né, um de 22 e um de 19 anos, que são libertários, anarcocapitalistas. Eles não querem saber de Estado de jeito nenhum. Mas o liberal clássico, né, até onde sei, você me corrija, eu estudei um pouquinho, mas não tenho, claro, o teu conhecimento. Mas o liberal clássico ele aceita que o Estado ocupe 3 áreas fundamentais, né, que é saúde, educação e segurança pública. Agora, mesmo nessas áreas, a gente pode ter a presença do capital privado. A gente tem exemplos, até no Brasil, aqui em Minas Gerais, penitenciárias privatizadas, né? As OS, hoje de manhã, vou te dizer, eu acordei às 6 da manhã com um helicóptero aqui da Rede Globo, pertinho da minha casa, eu moro na Barra da Tijuca, e fui verificar o que era, estava aqui
Polícia Federal, Ministério Público, prendendo o Eduardo Cruz, que era o dono da IABAS, né, que é uma OS, uma organização social que cuidou de vários hospitais aqui do Rio na época do Eduardo Paes. Então, a gente tem as OS que deveriam funcionar também. Agora, Fundeb. O Fundeb, eu estava aqui improvisando, tentando ver se o Fiuza voltava e falei um pouquinho de Fundeb, reformas estruturantes, né, e capital privado, né? Quais são as dificuldades que a gente tem a partir de agora para que a gente estabeleça, né, esse roteiro com reformas estruturantes e o capital privado? O Brasil melhorou aí, já está entre os 25 países de novo, né, que mais atraem os investidores. Então, a gente está numa pegada boa, Constantino? Olha, Lacombe, é verdade que houve ali indícios no tal pró-Brasil, de alguma pitada desenvolvimentista, né? Eu cheguei a conversar com o ministro Rogério Marinho, ele me ligou, nós ficamos 40 minutos conversando num sábado sobre isso, após essa briga, e a imprensa ajudou a jogar muita lenha na fogueira, querendo criar uma intriga entre ambos, né? E ele me apresentou os argumentos dele, né? Eu continuo concordando mais com o ministro Paulo Guedes nesse aspecto, mas eu entendo o ponto de vista do Rogério Marinho. Não é alguém que quer jogar no lixo toda a visão mais liberal, que entende que a riqueza é criada pelo setor privado, nada disso, quer ser um Ciro Gomes, né? Pelo amor de Deus, não é um grau de desvio louco desse. O que ele apresentou de argumentos é o seguinte: estamos vivendo um momento absolutamente atípico, uma pandemia que colocou o mundo todo de joelhos. Tivemos já que sair do trilho para apagar o incêndio, na metáfora do próprio ministro Paulo Guedes, né? Eu entendo como natural, numa hora dessas, que você use algum tipo de estímulo do Estado para complementar ou atrair, né, investimentos privados em áreas de infraestrutura que vão gerar produtividade, ganhos de produtividade para o Brasil na frente. Então, veja, é uma concessão pontual e não uma mudança radical de mentalidade. Eu entendo, né? São argumentos plausíveis, o mundo inteiro está debatendo isso, países liberais ricos estão usando a mão pesada do Estado nesse momento, então ele tem um ponto, né? Mas eu entendo ainda mais a preocupação do ministro Paulo Guedes, que no Brasil, ainda mais com o nosso histórico, com a nossa mentalidade vigente, se você der a mão, vão querer o braço, né? Então, o perigo de você começar com esse papo de que o Estado vai ser o fomentador dos investimentos é você acabar realmente num modelo aí que vai fracassar uma vez mais. Porque o que nós precisamos é criar um ambiente muito mais amigável para os negócios, para os investimentos privados, nacionais e estrangeiros, né? Essa é a visão. Então, o Estado usar esse momento ali, 30 bilhões de reais para programas de infraestrutura, de ponte, de logística e tudo, a gente consegue engolir, não vai ser o fim do mundo. A gente gastou mais de R$500 bilhão com auxílios, com programas de alívio imediato para empresas, para indivíduos. É óbvio que dá para suportar isso, se for bem feito e tudo mais. Mas não pode ser uma guinada de postura, né? Esse é um governo que venceu com o seu posto Ipiranga, pré-eleição já. Na campanha já tinha claramente o Paulo Guedes como o selo de qualidade liberal ao lado do presidente Bolsonaro, do candidato Bolsonaro. Você não pode rasgar isso, né? Então, não estou dizendo que o ministro Marinho queria rasgar, mas eu entendo as preocupações do Paulo Guedes. Então, o que nós temos que fazer agora, Lacombe, é voltar o quanto antes para essa agenda virtuosa, vencedora nas urnas, de reformas estruturantes. Tributária, que é um vespeiro, reforma do Estado, administrativa do Estado, para simplificar e cortar certas mamatas e esquemas que existem no serviço público hoje brasileiro, e por aí vai, né? Nós precisamos... O marco do saneamento foi muito importante e vai atrair investimento privado, e foi uma coisa muito relevante, pouco celebrada na imprensa, pouco celebrada, né? Então, nós estamos na direção certa, essa é a minha visão. Mas temos que fazer isso sempre com cuidado para não desviar, né? Porque é aquela história, no Brasil tem ali um vetor, um viés, né? Que aponta numa direção. Se você cochilar, o cachimbo cai. Se você bobear, você volta para essa direção. Então, é preciso muito esforço, e um esforço contínuo para você ficar na rota correta, né? Então, é isso que a gente está precisando hoje. Rodrigo Constantino, estamos aqui já há 35 minutos falando. Olha, eu tenho um voo para pegar agora para Florianópolis, senão a gente ficava aqui. Eu posso jogar uma ideia, não sei se você topa,
O Fiuza vencendo a censura, a gente na semana que vem, de repente, faz um papo nós três. Eu não sei o que aconteceu com o Guilherme Fiuza. Eu espero que ele entre na gravação, eu espero que ele entre pelo menos por telefone na gravação que a gente tem de podcast agora, já tinha até me ligado. Ô Lacombe, vai ser um imenso prazer se a gente fechar esse trio aí para a semana que vem, porque eu estarei do lado de dois gigantes que eu tenho muito respeito e admiração. Então, para mim, é uma honra. Não, só agradecer a você, porque realmente entrou jogando um bolão, né? Aquele cara que estava ali para a semana que vem, guardado para o jogo da semana que vem, mas entrou com tudo. Eu sou muito fã do seu trabalho. Você tem uma turma muito boa, né? A gente formou, pessoal, aliás, um grupo no WhatsApp que ainda está meio quietinho, né? Chama-se Confraria. Rodrigo Constantino, Ana Paula Henke, eu, Adrilho Jorge, Leandro Narlock, Paulo Matias, Caio Coppola. É uma turma show de bola. Eu vou trazendo todo mundo aqui para o canal, né, à medida que for possível para eles, claro. Então, Constantino, eu vou falar com a turma da SMBB, que cuida de tudo para mim, para a gente voltar na semana que vem, o Fiuza sem censura, firme, né, sem ser cortado do nada, de repente Fiuza, buf, desapareceu. Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino e eu num papo, então, na semana que vem. Uhul! Beleza? Muitíssimo obrigado. Salvou a pátria aqui com informações maravilhosas. Agradeço muitíssimo pela sua ajuda, pela sua conversa, pela sua participação e até a próxima. Beleza, valeu. Grande abraço a todos. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. O canal já passou de 1 milhão de inscritos e ative as notificações. Constantino, mais uma vez, agradeço. Pessoal, até a próxima. Tudo de bom.